Também análise nesta Liga de Ouro. Hoje estão comigo o Nuno Encarnação, a Rita Garcia Pereira, o João Brás Frade e também o Paulo Catarro. Muito boa noite aos quatro. Paulo, foi uma exibição de Portugal que te convenceu? Não, convencer como uma exibição brilhante não foi, mas foi o essencial. Ganhou bem, ganhou com justiça, marcou os golos praticamente quando necessitava, dois bons golos, duas boas jogadas, que tiveram como pivô o Bernardo Silva. E, portanto, a seleção tem este condão de normalmente consegue bons resultados, sem nunca deslumbrar em termos exibicionais. Mas hoje também não, é natural, já em final da época, que não se pode pedir muito mais aos jogadores do que aquilo que fizeram. Dominaram o jogo por completo, nunca esteve em causa a vitória de Portugal e o importante mesmo hoje era vencer. Neste grupo isto está a ser muito idêntico àquilo que aconteceu na última edição da Liga das Nações, quando nós tínhamos a França e começámos por empatar com a França no grupo. Aqui começámos com um empate com a Espanha e depois tudo se decidiu no último jogo em Portugal. Por acaso, com a França perdemos. Esperemos que desta feita seja diferente. Portanto, acho que estas duas equipas, Portugal e Espanha, são francamente superiores às outras, à Suíça e à Chequia, ou à República Checa, como queiram. Portanto, acho que a vitória de hoje foi perfeitamente ajustada, com uma exibição quanto basta. E uma vitória, João, aqui com alguns jogadores da formação do Benfica em destaque, embora não tenha nenhum jogador do atual plantel na seleção, também aqui três jogadores mas da nós formação nós benfiquistas ficamos na mesma contentes. Como é que olha também para isso? Nós eu fico sempre contente quando ganha a seleção, primeiro, para começo de conversa. Mas para além de ter ficado contente, fiquei particularmente satisfeito de ver o Seixal em grande forma. Portanto, o primeiro golo foi o Bernardo que assistiu o Cancelo e no segundo golo foi o Bernardo que assistiu o Guedes. E, portanto, para mim foi bom. Ambos na primeira parte e, portanto, não perturbou a minha deslocação para aqui. É quase aqueles jogadores dos 15 milhões. O resto eu quando saíam todos a 15 milhões. Epá, vocês escusam de me lembrar as partes, mas agora estamos a fechar a seleção. Ainda bem que o Paulo disse isto, porque eu não tenho que dizer assim. Eu estou aqui a substituir o Sérgio. Portanto, você, veja lá, se me trata como um jornalista. E portanto, pronto. Agora, eu queria só dizer o seguinte. Não, eu fico contente com a seleção desde que ganho, não é? Fico sempre satisfeito. O resto, quanto ao jogo, eu subscrevo o que disse o Paulo Catarro. A seleção normalmente não é de grandes alardes, não é? Não é de exibições muito... Mas até, quer dizer, a última até foi corridinha. E esta também, a primeira parte, até foi... Até ali aos 20 minutos foi meio chata, mas depois começou a animar. Eu a segunda parte não vi toda, não é? Quando acelerou um bocadinho para marcar. Acelerou, marcou e pronto. E depois eu acho piada que o público, no fim, queria golos do Ronaldo. Portanto, o Fernando Santos vai ter que armar a equipa para ver se marca sempre um golinho do Ronaldo depois do 2-0 ou assim, porque senão o público não fica satisfeito. Porque ter o Ronaldo em Portugal é um privilégio e, portanto, é normal que a malta quer ver golos do Ronaldo, não é? Hoje ficou em branco Cristiano Ronaldo depois de ter bisado frente à Suíça, mas voltando, Nuno, à questão do Seixal, mostrou vitalidade hoje a formação do Benfica? Ora, boa noite a todos. Eu vou contrariar esta questão do Seixal, que não devia ser título principal, porque pelas minhas contas... Ainda agora começamos, ele já está em pela minha estatística, 43,75% dos jogadores que entraram em campo ou são do Porto ou tiveram origem no Porto, ou passaram pelo Porto. Por isso, que era quase uma maioria de jogadores do Porto. Por isso, é um prazer para mim ver os jogadores do Porto que estão de férias e os que passaram por lá estarem todos em amena cavaqueira e ganharem 2-0 limpinho, assim, a uma seleção como esta da Chequia. Hoje, Diogo Costa regressou ao 11, Otávio ficou fora. Diogo Costa, tiveste o Pepe, depois veio o Vitinha, 3 titulares do Porto. Por isso, não percebo o que é que se passa com os titulares do Benfica e do Sporting. Então não viu o aparecem Seixal na ali em seleção. força, pá. Não, são os antigos, as antigas glórias. O Benfica é assim, as antigas glórias vão à seleção. Você percebe pouco. As atuais. Eu percebo que você está mais habituado a coisas regionais. Como se diz assim, e, portanto, não, mas eu hoje percebo. a eliminatória está isenta de jogadores Você está mais benfiquistas habituado a coisas regionais. O Benfica está espalhado pelo mundo inteiro. Não, mas é uma alegria portanto, para mim ver que estes ali... jogadores, estes 7 jogadores em 16,
são do Porto e passaram pelo Porto, contribuíram Olha, obviamente, você com um podia grande falar de resultado. outros, está a ver? Você podia falar de outros, podia falar... Eu só me cabe bem falar do Porto. Não, você podia falar de Os meus outros amigos é que jogadores. têm Estou a que dizer, há procurar ali o jogadores mesmo. que passaram pelo Porto e que eram grandes jogadores. Aquele que joga no meio campo, como é que se chama? Rubem Neves. O Ruben Neves, um grande jogador. Sim, mas eu estou a dizer que 3 esse é que você titulares devia falar, e pá. 4 que passaram pelo Porto. Embora eu acho que o Vitinha Mas- também é um bom jogador, mas ainda Mas isto está... para dizer o quê? In the making. Com estes percalços que às vezes o Fernando Santos tem, que nos irrita por nós não vermos a seleção jogar como nós queremos e tal. Hoje correu tudo bem, quer dizer, não foi exuberante, mas era um jogo importante e estava a jogar contra o primeiro classificado do grupo, não era? Era assim nas contas Estavam os dois iniciais. empatados. Estavam Não é? empatados. E por isso era muito importante esta vitória para Portugal. E por isso eu vou ter que passar um cheque em branco ao Fernando Santos, porque de facto ele mais uma vez foi competente, mais uma vez dá-nos este talento que podemos ir um bocadinho mais além nesta competição. Esperemos por domingo. Um bocadinho 70% mais segundo além. lugar. Você está pessimista. É 45,7%. 45,75%. Só estou ali a corrigir a estatística. Não eram 70%, mas Não, 43, 45,75%. 45. Muito bem. Mas estou a dizer que, obviamente, que o Fernando Santos depois lá nos dá estes... 70% do Olival, mas quem é que estas- anda a fazer conta? Não, estou a dizer, eu até corrigi em direto os 45,75%. Não é que andam a fazer mal as contas ali na Não região. é, não. Só ouviram mal o que eu disse. Eu disse bem, Quer dizer, não faz mal, se forem Mas agora já 70%, está eu claro olha, qual não é- tenho nada. está claro Agora, qual é a agora percentagem. quando Está não claro sei- qual é a porcentagem. Mas pronto, quer dizer, foi um jogo competente de Portugal, está feito, agora falta ganhar o próximo jogo na Suíça e depois em setembro há mais. E acho que Depois estamos armar a todos Espanha. satisfeitos, como é evidente, pela Depois seleção. armar a Espanha. Eu também queria ver o Ronaldo a marcar, mas depois no fim do programa vou dizer porquê. Muito bem, fica também essa promessa, imagino que esteja relacionado com o teu melhor e pior da Exatamente. semana, portanto vamos deixar isso para a altura própria. Rita, Portugal ainda não perdeu nesta Liga das Nações, nestes primeiros 3 jogos da fase de grupos. É uma seleção mais eficaz do que qualquer outra coisa? Boa noite a todos. Eu não tenho esta visão tão clubística da seleção quanto os meus 2 colegas. Bem, hoje o João está... Até nem veio de azul hoje. A Rita, Socorro. isto está muito bem, está muito bem. Está com de um azul azul ótimo. bebê. Eu disse que Não será gostava que ganhasse propriamente de a qualquer cor, maneira. não E também propriamente é a cor do Porto. não é? Não, mas tem um bocadinho de branco, tem azul Não, a e Rita branco. até me estava a fazer justiça porque eu até fui, eu disse, eu gosto sempre que ganhem. Mas, indiferente. exato. Mas depois põe-se a discutir coisas, embora eu acho que a culpa de não haver mais jogadores do Sporting, e já agora do Benfica, é obviamente de quem também os escolhe, porque o Sporting e também o Benfica têm jogadores que podiam perfeitamente estar na seleção e não estão. Slimani, o Darwin. Oh, Nuno, deixe dessa sua nova estratégia terrorista, porque Não são jogadores de comigo- seleção, mas não são dos nossos, mas são jogadores de seleção. Eu não percebo. não sei o que é que se passa durante a com ele semana deve ir ao ultimamente. Porto e deve falar adiante. lá com eles e depois dá este resultado. Ora bem, sim, é uma seleção eficaz. Eu acho que desde o início que Fernando Santos é selecionador, nunca prometeu grande beleza, prometeu sempre eficácia. E até agora, genericamente, Tem entregue. tem entregue o que cumpre. Portanto, não é um jogo surpreendente. Eu ressalvo e parece-me... Eu fico mais contente por ficar à frente da Espanha. É uma coisa que a mim me traz grande alento, usando uma expressão que já aqui foi. Portanto, sinto-me feliz por estar bastante, apesar de estar em segundo lugar, por estarmos distanciados de Espanha. De resto, Portugal empatou esse primeiro jogo, mas agora, Paulo, e sabendo-se que só o primeiro classificado do grupo é que vai seguir em frente, Portugal está tem boas perspectivas de conseguir seguir em frente? Portugal tem de ganhar domingo na Suíça, tal como a Espanha fez hoje. E aí partir para os últimos 2 jogos, um na República Checa e depois recebendo a Espanha, num cenário que, como eu disse, pode ser muito idêntico àquele que aconteceu na última edição da Liga das Nações. Eu acho que Portugal pode perfeitamente vencer a Espanha. Acho que Portugal, aliás, pode vencer qualquer seleção, com os jogadores que tem. Muito embora muitas vezes não seja exuberante, muitas vezes não, a esmagadora maioria das vezes não é exuberante, mas é bastante eficaz. Tem um goleador por excelência que marca muitos golos, não é? Tem 117 golos, falam por si, mais 31 do que o segundo classificado, que é o Messi. E ultimamente ele até tem falhado muitos, porque eu acho que este registro poderia estar até bastante mais acima do que aquele que ele tem nesta altura.
Portanto, acho que é fundamental ganhar na Suíça, porque a Suíça é claramente demonstrou ser a equipa mais débil deste grupo e se ganharmos na Suíça mantemos o primeiro lugar, vamos para os últimos 2 jogos com alguma margem de conforto. Até pode dar-se o caso, nem temos que ganhar a Espanha, uma vez que ganhar a Espanha na última que a Espanha jornada. já se deu além o empate connosco e, portanto, ficou também com o outro problema por resolver. Portanto, acho que pode ser, podemos perfeitamente aspirar a chegar à Final Four da Liga das Nações. Neste momento está tudo bem encaminhado. Fez algumas alterações, 4 alterações, o selecionador nacional neste jogo, relativamente ao último jogo, no qual também já tinha feito algumas alterações face ao jogo com a Espanha. Mostra a seleção portuguesa, nesta altura, que tem várias soluções, João? Bom, vamos lá ver, esta seleção tem jogadores, como dizia aqui o Paulo Catarro, esta seleção pode ganhar a qualquer seleção do mundo. Tem jogadores das melhores equipas do mundo, tem alguns dos melhores jogadores do mundo, tem para mim o melhor jogador do mundo, que é o Ronaldo, ainda assim. E, portanto, eu acho que... Eu acho que nós temos condições para ganhar de todo lado. E o que o Fernando Santos tem estado a fazer com esta... Como? A que é que deve aspirar a seleção nacional, João? Ganhar o grupo, como é evidente, e estar na Final Four, e depois, enfim, na Final Four logo se vê quem é que lá vai, não é? Mas, seja como for, eu acho que nós temos capacidade para chegar até ao fim. E até ao fim é ganhar a Final Four. Muito embora, João, desculpe só interromper, esta competição tem de servir mais de preparação para o Mundial. Sim, o Mundial, sim. Eu penso que é isso que o Fernando Santos está a fazer. E por isso mesmo importa rodar jogadores. Ainda não percebi bem só a questão do guarda-redes, porque é que também jogou, não percebo, mas enfim... Porque é que em 3 jogos jogou o Diogo Costa 2 agora. Deve ser influência ali do clube. E depois dos apareceu o Rui Patrício no meio. Se o Patrício tivesse jogado 2, percebia. Assim, não percebo bem qual é o critério que está a ser adotado, mas pronto, ele é ali os 45. Ele é que é o selecionador. Muito bem, já vamos também voltar à Seleção Nacional, até porque vamos acompanhar em direto a conferência de imprensa de Fernando Santos. Já estamos, de resto, a ver imagens da sala de imprensa do estádio José Alvalade, onde vai falar daqui a pouco o selecionador nacional, que cumpre também 100 jogos ao serviço da seleção. Mas para já vamos a um alerta CM. Este é um alerta CM. É um exclusivo da CMTV. João Palhinha vai ser jogador do Wolverhampton. O Sporting e o clube inglês já chegaram a um acordo. O Wolverhampton vai pagar 20 milhões de euros, mais 5 por objetivos, para contar com o médio internacional português. João Palhinha também já chegou a acordo com a equipa de Bruno Lage. O anúncio deve ser feito nos próximos dias. Entretanto, Sporting e Wolverhampton também estão muito perto de chegar a acordo por Mateus Nunes. O negócio está bem encaminhado e deve render à SAD de Frederico Varandas cerca de 40 milhões de euros. Neste caso, há um plano a longo prazo. O Wolverhampton deverá servir de barriga de aluguer para o Manchester City. Pep Guardiola quer contar com Mateus Nunes, mas prefere que o jovem rode primeiro por outra equipa da Liga Inglesa. Desta forma, a dupla do meio-campo mais vezes utilizada por Ruben Amorim, no ano do título do Sporting, deve reforçar a equipa treinada por Bruno Lage. Está tudo bem encaminhado para que Mateus Nunes seja colega de João Palhinha no Wolverhampton. Paulo, o que é que nos podes dizer sobre estes 2 negócios? São dois bons negócios para o Sporting. Vai fazer um encaixe muito interessante para as contas. Eu já tinha previsto que estes jogadores pudessem sair, apesar do Ruben Amorim várias vezes ter dito que gostava de manter todos os jogadores, mas o próprio Palhinha já tinha manifestado a sua vontade de jogar na Premier League. Esse é um acordo que já estava fechado, os tais 20 milhões com mais 5 por objetivos. E o Mateus Nunes também deverá seguir o mesmo caminho por um valor superior. Esse valor pode mesmo chegar aos 40 milhões, segundo as informações que disponho. Me parece normal em função das qualidades que tem este jogador, dos elogios de que foi alvo por parte de Guardiola, e eu acho que só o facto da equipa do Manchester City ter nesta altura tantos jogadores de tanta qualidade é que impede que ele vá diretamente para o City, para o Guardiola. Agora,
percebo que este negócio que se faça desta forma, porque jogar na Premier League com um nível competitivo como existe em Inglaterra é completamente diferente de estar em Portugal, apesar do jogador ter crescido muito sob o comando de Ruben Amorim. Ele jogava, recordemos, começou no Erisseirense. E é este jogador que hoje vemos, e muito disso deve-se ao trabalho de Ruben Amorim com ele. São dois jogadores, Rita, absolutamente titulares no meio-campo do Sporting. Também concordas com o Paulo quando diz que são dois bons negócios para o Sporting? Concordo, embora tenha muita pena de ver ambos sair, não os escondo. Percebo que o Sporting tem que vender jogadores. É sabido que eu gosto particularmente de João Palhinha e, portanto, tenho muita pena. Não tenho motivos para achar que não, mas se isto se confirmar, ficarei mesmo com muita pena. E o Sporting, Nuno, fica mais acessível sem estes dois jogadores? Eu fico sorridente com estas notícias, porque o Sporting, que agora manda embora Palhinha, Mateus Nunes não mandou embora. e Sarabia, mas vai ficar com o Paulinho. Atenção. A maneira como ele põe Por as isso, coisas. É sério? Isto dá-me um alento. Mas o Futebol do Porto também ainda não está imune às regras do Não mercado. estará imune e vai ter que vender, evidentemente, e vai ter que vender 3 jogadores pela certa dos importantes. Isso é óbvio. Dos titulares. Vai vender Só 3 que jogadores. o meio-campo do Porto tem muitas opções de banco. E o Sporting, julgo que não tem essas opções de banco. Ou seja, o Sporting vai dispensar aqui, vai vender Nuno, 2 jogadores. e o Palhinha muito vai importantes. cumprir o castigo em Wolverhampton? Não, o Palhinha tem essa vantagem lá, porque sabe em Inglaterra que ele leva até o quarto amarelo e o quinto nunca apanha. E quando apanha o quinto amarelo não é suspenso. Por isso ele tem essa mais-valia no contrato. E ele tem qualquer coisa dentro dele que lhe faz Não é qualquer coisa, é no regulamento mesmo. São coisas diferentes. Mas é um Essa coisa regulamento que não interessa nada. Mas é um regulamento que vai com o próprio e isso vale dinheiro. É isso. João, isso vale dinheiro. Quer dizer, um homem que apanha 4 cartões amarelos e o quinto nunca apanha, e quando apanha o quinto, mantém-se e limpa. Isso não há Esse valor. caso foi arquivado há poucos dias. Ora, nem mais. Pois. Foi arquivado. Mas foi arquivado. já Foi E ele arquivado. em Inglaterra também vai ter uma coisa semelhante, porque isto está na gênese do Palhinha e pronto. E é um homem vulgar, né? Pronto, Chama-se tem qualquer regulamento, coisa. convido a ler. Tem. Pronto. É Em Inglaterra chamar-se é outra coisa, não regulamento, mas Mas o chama-se outra Sporting coisa. também não concordo quando diz que não tem outros jogadores. O Sporting tem o Ugarte, que foi muitas vezes titular na época Substitui passada. o Palhinha. Tem o Daniel Bragança, que o Ruben Amorim já referiu várias vezes, que é um jogador que pode alinhar muito mais vezes. Tem um miúdo a vir dos escalões mais jovens, o Essugo, que eu acho que vai ser um excelente jogador. E já vamos voltar à conversa, mas como estão a ver, já está não Fernando é assim tão Santos pouco. na sala de imprensa do estádio José Alvalade. Vai reagir a esta vitória por 2-0 sobre a República Checa. Vamos ouvir o selecionador nacional, que hoje cumpre o 100º jogo ao serviço da seleção. Os 100 jogos à frente da seleção nacional. Gostava de se identificar. Perguntas a Fernando Santos. Já está na sala de imprensa do estádio José Alvalade, a seleção nacional que hoje venceu a República Checa e está na liderança isolada do grupo 2 da Liga das Nações. Vai por isso reagir Fernando Santos. Uma análise a esta partida, vitória por 2-0, liderança isolada do grupo. E já Ainda agora, se tem um sabor a questão especial, que está a ser colocada, a primeira questão que está a ser colocada a Fernando Santos. Chegar aos 100 jogos ao serviço da Seleção Nacional, no comando técnico da Seleção Nacional. Sim, tem sempre, obviamente tem sempre um sabor especial, não sou indiferente a estas coisas, não é? Apesar de não ser muito expansivo e muito expressivo nestas questões, não sou indiferente a 100 jogos à frente da equipa do meu país, não é? Obviamente. Mas mais importante que isso foi ter pedido e continuar a poder e esperar e espero e desejo muito e acredito que é possível vencer um campeonato do mundo a juntar as duas outras grandes alegrias que damos aos 11 milhões dos portugueses. E isso é, na realidade, o mais importante e o mais singular. Depois, em relação ao jogo, acho que, como eu disse, era um jogo que podia criar algum problema, porque esta equipa da Chequia, que eu vim com a Suíça e que vim com a Espanha, era uma equipa muito fechada, que cria muitos problemas ao adversário em termos de entrada. A Espanha teve muita dificuldade, circulou sempre muito atrás, e depois eram muito rápidos em contra-ataque, e isso abria alguns espaços e criava algum desgaste. Conhecíamos bem os processos deles, acho que acertámos bem o que tínhamos que fazer. Os primeiros minutos do jogo, 15, 20 minutos,
boa circulação, a sairmos a 3 para obrigar eles a disposicionar, com os nossos médios mais à frente, os laterais a subirem. Isso funcionou bem, mas faltou-nos depois, do segundo terço para a frente, empurrar o adversário e criar mais peças, mais dinâmicas, ou seja, mais objetividade. A partir dos 20 minutos, sim, fizemos tudo ao mesmo tempo. Fizemos boa circulação, boa posse e muita dinâmica e objetividade. Objetividade clara, não só circular por trás, mas entrar para um lado, entrar para o outro, com os laterais a entrarem muito bem, os alas a fazer movimento entre o lateral e o central, os 2 médios a aparecerem. Fizemos 2 golos e podíamos ter feito mais. Não, parece-me que claramente peca por escasso, acho que mais um golo pelo menos não teria sido. Depois, naturalmente, ao intervalo, disse isso aos jogadores que tínhamos que começar como acabámos aqueles 25 minutos, 30 minutos da primeira parte, mas eles não são máquinas e depois, naturalmente, começa a haver alguma dificuldade porque o cérebro já tem menos oxigênio, começa a pensar menos em termos coletivos, começa um pouco mais a ação individual, o que é perfeitamente normal, mas sempre com grande atitude, com grande disponibilidade para o jogo, mas esse fulgor da fluidez que podia acontecer e que tinha acontecido antes foi-se perdendo e acabou naturalmente por controlarmos bem o jogo, uma vitória normal de Portugal, acho que uma vitória justa. Portanto, um adversário, como eu digo, uma das coisas que eu tinha alertado é isso, a partida, visto de fora, pode parecer um adversário fácil, mas não é um adversário fácil. Aliás, este momento que aconteceu na segunda parte, uma perda de bola e que podia ter dado um gol dele, foi assim que eles fizeram os golos às outras equipas que defrontaram. E nós, nesse aspecto, com exceção desse lance, estivemos sempre seguros, mas nesta altura da época pedir muito mais, não sei se é possível, aos jogadores na segunda parte. Por exemplo, um jogador que esteve muito bem na primeira parte a fazer isso e no seu desequilíbrio também individual, depois a partir dos 60 minutos começou a entrar claramente em perda. Ele já, quando saiu, as pilhas tinham praticamente acabado, não é? E outros também, e por isso agora, e temos um jogo agora, o próximo jogo ainda domingo, este grupo está claramente em aberto, vai-se definir seguramente na janela de setembro, aí é que se vai definir. E, portanto, agora é ir para este jogo, procurar vencer outra vez, continuarmos na cena das vitórias, porque isso é que moraliza, isso é que dá confiança, isso é que nos vai catapultar para aquilo que queremos, como eu disse, que é não só apurarmos, e esse é o primeiro objetivo, apurarmos aqui na Liga das Nações, para a Final Four, mas estarmos também muito fortes depois quando chegarmos àquilo que é a nossa meta. CMTV. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Disse há pouco que os jogadores da seleção não eram máquinas. Eu pergunto se a seleção, pelo aquilo que fez na segunda parte, notou-se cansaço e é uma preocupação para o jogo com a Suíça, e também se concorda que foi melhor o resultado que a exibição da seleção. Não, isso não concordo que o resultado tenha sido melhor e que a exibição não tenha sido boa. Isso não se pode, temos que analisar o jogo em todos os parâmetros e, portanto, Portugal dominou o jogo, foi claramente dominador, fez 2 golos, criou 5 ou 6, 7 oportunidades de golo. Portanto, nem todas as seleções e poucas seleções conseguiram fazer isto nesta fase da época, é muito difícil. O que eu disse, o que é normal, é que não consegues, nesta fase da época, não há nenhuma equipa, e todas as equipas que nós temos visto, conseguem imprimir ímpetos durante 70, 80, 90 minutos. Já no último jogo aqui, também fizemos 35 minutos fortíssimos, de intensidade a defender, a atacar e objetividade fortíssima. Depois, na segunda parte, também, naturalmente, as coisas foram lentamente, os jogadores vão perdendo algum fulgor, o que é perfeitamente normal e natural, e os adversários organizados a tentar sair. Agora, controlamos sempre o jogo, e as grandes seleções é isso que fazem. As grandes seleções, os grandes jogadores, é isso que fazem, é saber também conhecer como é que estão e controlar o jogo. Isso controlamos sempre. Não parece que a República Checa alguma vez pudesse pensar que era capaz de nos dar a volta ao jogo. Isso nunca me pareceu em causa, não é? Rádio Observador. Fernando Santos, boa noite. Em primeiro lugar, aqui em cima. Não vejo. Assim. Em primeiro lugar, parabéns pelo jogo 100. Queria fazer 2 questões, uma mais relacionada com o jogo. Hoje vimos, parece-me, Bernardo Silva mais em linha com João Cancelo, os dois mais a jogar na mesma ala. E Bernardo Silva com 2 assistências, João Cancelo com 1 golo. Pergunto-se também a ligação que tem, por exemplo, no clube, se pode ajudar e se pode também trazer frutos à nossa seleção, tendo em conta a boa ligação que tem. E depois sobre o jogo 100, se alguma vez imaginou, quando chegou à seleção nacional, que chegaria a esta marca redonda, 100 jogos pela nossa seleção? Em relação à primeira questão, não jogou em linha, a gente jogou 1-2 no meio campo e jogámos com um triângulo à direita, que era Guedes, Cancelo e o Bernardo. Claro que
que envolve a pergunta, eu percebo muito bem, dois jogadores que se conhecem bem, obviamente, naturalmente, fluem de outra forma. É por isso é que o normal, as grandes seleções, aquelas que conseguem fazer, nós felizmente somos uma grande seleção e temos feito muito bem de sempre. Apesar de termos esse handicap de que não temos uma base, uma equipa. É porque as grandes seleções durante muito tempo, e hoje é um pouco mais difícil, mas durante muito tempo, quer Portugal, quer Espanha, quer qualquer outro país, jogam com base numa equipa, obviamente. Quando tens 5, 6 jogadores da mesma equipa, para quem não tem treino, nós estamos aqui nos últimos 5 dias, não treinámos nenhum dia, fizemos umas bolas paradas e uns meinhos e mais nada. Portanto, quem não tem treino para criar isso, obviamente, se tivermos os jogadores rotinados dos seus clubes, tudo é mais simples, não é? E, portanto, obviamente que essas rotinas, sim, são importantes. A questão tem a ver com se eu esperava, se não esperava, o futuro não pertence a mim, nunca sei qual é o meu futuro, não é? Sei que dou o meu melhor, faço sempre o meu melhor, e, portanto, se confiasse em mim como confio, pensava que posso fazer 100, posso fazer 200, não, porque eu confio em mim, acredito no que faço, e, portanto, tenho absoluta confiança naquilo que faço. Agora, isso no futebol é quase impossível a gente saber quantos jogos faz num clube ou numa seleção, isso é praticamente impossível. Fernando Santos, boa noite. Gonçalo Ventura, em direto para a RTP3. Fernando Santos anda desde 2014, eu até acho que uns anos bem antes, a dizer que o Ronaldo é o melhor jogador do mundo. Sim. Depois de olhar hoje para a exibição do Bernardo e muitas exibições do Ronaldo na seleção e no clube, em que hierarquia mundial em que lugar coloca o Bernardo Silva neste momento? Eu já disse aqui há 2, 3 anos, quando ele está no seu apogeu de forma, seguramente está nos 10 melhores jogadores do mundo, quando está no seu apogeu de forma, não é? E, portanto, eu acho que é isso. Agora, os jogadores não... Porque, obviamente, que tu, quando falas destas questões, quem marca muitos golos tem sempre um elevado grau de visibilidade. O Cristiano não é só por faz golos, é por tudo o que ele vale, por toda a sua qualidade, toda a sua capacidade. Os outros jogadores, obviamente, muitas vezes têm oscilações, muitas vezes ou por desgaste, porque são jogadores que jogando em outras posições também são sujeitos a outro tipo de desgaste. Mas na minha perspectiva, em termos técnicos, individuais, criatividade individual, na minha opinião, está entre os 10 melhores do mundo. Aí, isso mesmo. Boa noite, Mister. Hugo Filipe Martins para o 00. O Mister, em conferências passadas, em jogos anteriores, já falou de algumas dificuldades que Portugal tem para defrontar equipas que atuem com 3 centrais. Hoje aconteceu isso. Pergunto-lhe o que é que sentiu do jogo 2 e se gostou da exibição de Portugal a jogar contra uma equipa a atuar nesse sistema. Não, mas Portugal não tem equipa... Portugal tem equipa a jogar com equipas que jogam com 3 centrais, mas jogam com 3 avançados. É tipo aqueles que defrontámos. Comparar a forma de jogar a 3 ou... Neste caso, esta equipa joga 5-4-1. É um bocadinho, e depois, quando atacava, pelo menos nos outros jogos, tentou jogar um 3-4-3, mas sempre deixando 4 jogadores cá atrás. Essas equipas que nos criam alguns problemas são equipas que empurram o adversário para trás, que jogam em posse, não jogam em ataque rápido. Esta equipa é uma equipa de ataque rápido, não tem nada a ver com as outras. Não tivemos nenhum problema com a equipa da República Checa, porque sabíamos o que é que eles faziam. Os meus jogadores perceberam muito bem e controlaram muito bem o jogo. Os problemas que tivemos nessa altura eram contra equipas de posse, que empurram para trás, que obrigam a grande desgaste e que nos obrigavam e que depois nos retiravam espaço até na nossa saída de jogo. Não aconteceu isso hoje, portanto são jogos com características diferentes. O jogar com o mesmo sistema, isso não é tudo igual, não é? E qual era a outra pergunta? Perguntou mais alguma coisa, peço desculpa. Não. Boa noite, Evandro Delgado para o SAP Desporto. Em novembro de 2000 disse que via o Danilo como médio, na sequência de uma afirmação da Tuchel, na altura treinador do PSG, que disse que ia utilizá-lo mais como central. Fernando Santos disse que via o Danilo, em algumas circunstâncias, como o quarto médio na seleção, mas no quarto central, aliás. Quarto central, mas para si seria médio. Entretanto, nesses 3 jogos, joga ao lado do Pep. Mudou de opinião relativamente ao Danilo? Não. É um jogador que lhe dá mais garantias comparativamente com os centrais que convocou? Não mudei nada daquilo que disse. Disse que, na minha opinião, o Danilo podia ser perfeitamente o quarto defesa central da seleção. Portanto, não mudei nada. Tínhamos Fonte, tínhamos Pepe, tínhamos Rubem Dias. Portanto, não alterei nada. Antes, o contrário. Confirmei aquilo que disse. Acho, não é?
penso eu, não sei se essa pergunta tem esta base, mas quando eu referi isso, tínhamos... Sim, e continua a ver, mas também disse nessa altura, e lembra-se bem, porque acabou de eu referir, que eu disse que ele, e quando fui para o Campeonato do Mundo, levei-o ele como quarto central, porque acho que ele podia perfeitamente jogar a central com toda a vontade. E está a prová-lo claramente que eu estava certo, o Tuchel também. Agora, joga a médio, ele é... O que eu disse é que, na minha perspectiva, como 6, como trinco clássico, é o lugar de excelência dele, mas é muito bom como central também. Boa noite, Fernando Santos, Pedro Soares do Jornal A Bola. Parabéns pelo jogo 100 e também por mais uma vitória da seleção aqui em Engenheiro. Queria perguntar-lhe se não nos quer dizer nada sobre esse troféu que tem aí à sua frente. 100 jogos. 100 jogos, 2 grandes vitórias para Portugal, Campeonato da Europa e a Liga das Nações. Pronto, e para mim é isso. Sinceramente, vocês sabem, eu não sou muito dado a estas coisas. Não, cada um tem a sua maneira de ser, a sua maneira de estar. E não somos nem melhores nem piores, somos diferentes, não é? As pessoas são diferentes. Muitas vezes nós achamos que as pessoas são piores ou melhores porque têm estados físicos diferentes, têm uma cara mais risonha, menos risonha, mais feliz, menos feliz. E eu sou assim por natureza. Só me deram o prémio no jogo. Agora o Presidente ofereceu-me agora este troféu dos 100 jogos. Não me ofereceu antes, ofereceu-me agora. Percebe que eu antes do jogo nem queria ouvir falar nisto. Eu sou assim, paciência, não é? Agora, que me enche de orgulho, claro, porque eu acho que humildade a mais é presunção. Já a minha avó me dizia que humildade a mais é presunção, e eu de presunção tenho pouco, mas portanto também não sou nada humilde. Sou humilde quanto basta, tenho os pés assentes no céu, sei o que é que quero, para onde vou, mas pronto, e que vou continuar a fazer o meu trabalho, como sempre fiz, desde os 17 anos, tenho 67, há 50 anos que estou no futebol. Comecei a jogar a um nível já maior com 17 anos, vou com 67, tenho uma carreira longa, quer como jogador, como treinador, obviamente que me enche de orgulho esta minha carreira, isso seguramente, por tudo o que já fiz. Agora, como eu dizia hoje aos jogadores, isto que está aqui não é meu, é meu, meu, vai para a minha casa, vai para a minha sala de troféus, sim, mas tem muito a ver, em primeiro lugar, com o Presidente, que há 8 anos atrás, quando eu tinha 8 jogos de castigo, me convidou e assumiu esse risco. Quase que é impensável nessa altura. Portanto, em primeiro lugar, ele. Depois, todos aqueles que fizeram parte da Federação e continuam a fazer parte do staff e que foram sempre acreditando e trabalhando em conjunto. O nós, que é aquilo que eu sempre disse, é algo que se cimentou e que se continua a cimentar claramente. Todos aqueles que colaboraram aqui no staff, todos os que começaram também connosco em 2014 e que ainda estão, outros que já entraram, mas principalmente os jogadores, porque sem eles, sem os golos deles, sem a maneira de jogar deles, sem a criatividade deles, sem a capacidade deles, não ganhava menos vezes, se calhar já não estava aqui a fazer 100, não é? Mas pronto, em conjunto, todos nós, acho que isso reflete isto. Os 100 jogos refletem isso. Vou estender um bocadinho a conferência de imprensa hoje, vou dar a palavra à SIC. Sim. Já estava há muito tempo em direto, peço desculpa. Boa noite, Fernando Santos. Parabéns pelo 100º jogo. Gostaria de lhe perguntar se vai levar os 26 convocados todos para o jogo na Suíça ou se o facto de ter ganho aqui hoje vai conceder uma ida para férias mais cedo a alguns deles. Boa noite. Não sei, ainda nem fui ao balneário, não passei na flash interview, vim para aqui, queria fumar um cigarro, não deixaram, tinha que ir depressa para aqui, que era para me antecipar aqui na conferência de imprensa, para não perdermos muito tempo para depois podermos ir para a cidade de futebol e descansar. Portanto, quando chegar abaixo vou ver como é que os jogadores estão, vou falar com o departamento clínico, vou analisar estas coisas e pronto, se tiver que tomar alguma decisão nesse sentido tomarei, sempre pensando na gestão do jogador, na gestão e também pensando nos jogadores, obviamente. Também aproveito para dar os parabéns, Miguel, e vou Faz fechar anos? aqui com a Sport TV. Vai ser pai. Vai ser pai, então parabéns. E que seja uma boa hora, uma hora curta. Fernando Santos, Pedro Marcos Maia, outra vez em direto para a Sport TV. Deixa-me perguntar-lhe, até porque hoje voltou a mudar o guarda-redes na baliza, sendo uma posição tão específica, porque é que tem optado por esta rotação? E se o Mundial começasse amanhã, já tinha na cabeça o guarda-redes que iria lançar de início? Sei quem é que vai jogar no domingo, é o Rui Patrício. Isso sei de certeza absoluta. Porquê essa rotação, Fernando Santos? Que é porque eu entendo que deve ser feita neste momento. Porque são 2 grandes guarda-redes, temos outros mais
Temos aqui um grande guarda-redes, o Rui Silva, mas temos o Zé Sá, temos o António, são grandes guarda-redes. E, portanto, parece-me normalmente que isto é mais ecológico, mais que natural e mais que normal. Gostaria de agradecer a vossa participação nesta conferência de imprensa. Muito obrigado. Ficamos com a reação de Fernando Santos, a revelar também que Rui Patrício vai ser titular no jogo contra a Suíça no próximo domingo. É o próximo jogo de Portugal nesta Liga das Nações. Vamos avançar nesta Liga de Ouro. Depois de Porto e Sporting, também o Benfica já reagiu ao alegado pacto nas modalidades, revelado por Luís Filipe Vieira aqui na CMTV. O Clube da Luz diz desconhecer e repudiar esse pacto. Em comunicado, o Benfica diz que, tal como está expresso no orçamento do clube para a próxima época e que ontem foi aprovado, o Benfica tem reforçado o investimento nas modalidades. O clube explica que o objetivo é ver uma maior competitividade e mais títulos em Portugal e na Europa. É a reação do Benfica a Luís Filipe Vieira, que disse que Frederico Varandas lhe tinha ligado para estabelecer um pacto entre Benfica e Sporting com limites de orçamento nas modalidades. Vamos recuperar essas declarações de Luís Filipe Vieira. Diz que fez um pacto de não agressão com o Sporting, conta que recebeu um telefonema de Frederico Varandas e que mais tarde se encontrou com o presidente do Sporting. Fez ou não um acordo com o Frederico Varandas sobre as modalidades? Não, o Frederico Varandas é que telefonou para mim para nós nivelarmos a matéria salarial. Baixar o teto salarial das modalidades. Foi o Frederico Varandas que falou consigo. E encontraram-se? Encontramos eu e responsáveis do Benfica e responsáveis do Sporting. E uma espécie de pacto de não agressão, certo? Sim, pacto de não agressão. Muito bem. Há que as modalidades atingiram hoje um montante. É verdade. Há para qualquer clube que é complicado. E esse pacto de não agressão resultou? Acho que pelo menos... Acho que sim. Acho que tem sido cumprido. Tanto o Benfica como o Sporting cumpriram. Já o Benfica reagiu em comunicado, disse que repudiava e que desconhecia a existência deste pacto com o Sporting. Faz sentido que repudie este pacto, mesmo que ele existisse, era algo que deveria ser repudiado? Bem, vamos lá ver. Isto é mais um daqueles excessos de... Eu não sei se ele existiu ou não, quer dizer, acredito que a direção atual não faça a menor ideia se existia alguma coisa ou não. Isso acredito, porque se houvesse algum pacto, teria que ser, se calhar, verbal, não iam fazer por escrito. Mas o problema destas coisas é o seguinte, eu não sei se houve ou não houve, o Sr. Luís Filipe Vieira disse que havia, e disse que até foi cumprido e tudo. Se havia, a autoridade da concorrência terá que intervir, porque não, quer dizer, estes pactos que, no caso, ainda por cima, prevê limitações salariais, a Rita é que é a jurista, eu peço desculpa de estar a recorrer aqui aos bons ofícios da Rita, mas eu não sou jurista, mas até para mim sou gestor e é fácil perceber que este tipo de coisa não se pode fazer. Mas, quer dizer, para além de não se poder fazer, ainda é mais estranho que se venham gabar de ter feito. Portanto, eu sinceramente, quer dizer, eu já tenho visto quase tudo, mas há coisas que de facto são inovadoras. E isto por um lado. Por outro lado, o Sporting, claro, desmentiu logo a seguir, não é? Veio um comunicado da direção de comunicação. Não desmentiu exatamente. Falou em diferenças nos relatórios. Sim, mas quer dizer, no fundo fez isso para desmentir. Quer dizer, na verdade... Não fez diretamente. Fez desmentir e o Benfica seguiu-se aos investimentos dos dois clubes. Mas eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu acredito piamente que o Rui Costa não tenha ideia nenhuma de que haja uma coisa destas. Porque a ter sido feita... Não estou a ver, quer dizer, não estou a ver o seguinte, não estou a ver a direção atual do Benfica desmentir uma coisa que tem conhecimento que foi feita, ok? Não estou a ver. Sinceramente, não estou a ver mentir descaradamente e tal, sinceramente não estou a ver esta direção fazer isto. Agora... Portanto, assumo que este pacto nunca existiu. Eu não assumo nada, eu não faço a menor ideia. O Sr. Luís Filipe Vieira é que diz que ele existiu, agora tem... Ele é que vai ter que dar explicações, se calhar, a quem lhe perguntar, ou os clubes, eventualmente, se a autoridade de concorrência perguntar. Quer dizer, eu ouvi algumas coisas na entrevista, aliás, já toda a gente comentou tudo sobre a entrevista, portanto não há muita novidade que a gente possa dar, mas houve coisas que para mim me surpreenderam nas afirmações. Esta foi uma delas, a outra foi relativamente ao banco, não é? À gestão do banco, ter sido gestão danosa. O que eu acho uma coisa absolutamente extraordinária. Como é que
E portanto, eu não sei como é que é possível dizer algumas coisas destas, mas em público e numa televisão e ser descuido, quer dizer, não sei a quem é que se pretende, quer dizer, vamos lá ver. Você não me perguntou, vai perguntar com certeza coisas sobre a entrevista e eu depois responderei. Portanto, não me quero alargar muito agora, mas sobre isto concretamente, das duas, uma, ou existiu ou não existiu. Se existiu, os clubes, obviamente, que vão ter que estar sob investigação. O Porto já se pronunciou nos termos habituais pelo Sr. Francisco Marques. Já agora deu-me aqui a ponte, João, para lançar o Nuno, porque ia precisamente falar sobre isso, porque o Porto não é diretamente implicado nesta situação, mas optou, e até antes do que o Benfica e do que o Sporting, por fazer aqui quase uma reação e utilizar este pacto para enviar aqui uma farpa, mais uma, a Frederico Varandas. Como é que olhas também para essa reação por parte do Porto? Não, eu vou reagir com a minha reação natural. Quer dizer, há um presidente de um clube, como o Benfica, que teve 19 ou 20 anos no clube, que nunca ninguém questionou... Um ex-presidente. Um ex-presidente que nunca ninguém questionou a veracidade das suas declarações. Ele foi muito claro neste aspecto. Aliás, ele é muito claro em muitos aspectos e corta a direito e acho que diz a verdade nos aspectos esportivos, naquilo que relatou. E entendeu dizer que o Frederico Varandas lhe ligou para fazer este tipo de entendimento. Por isso, percebemos agora que na segunda circular, nas modalidades, reinava uns placares iguais aos das gasolinas na autoestrada. Isto é, os preços são muito diferentes, como toda a gente percebe, não é? Se andarem pela autoestrada fora, pela A1, por exemplo, vão perceber que você de 40 a 40 km... o que está a dizer. Não estou a dizer, 40 a 40 km, foi isto que o Luís Filipe Vieira disse. Um pacto é um entendimento de uma nivelação salarial para que não haja uma agressão entre os dois clubes. É isto que aconteceu na segunda circular. circular. Agora imagine lá que o pacto foi uma conversa qualquer que não resultou em coisa nenhuma e ninguém fez nada. Também pode ter acontecido. Eu estou só a dizer o que é que o Luís Filipe Vieira respondeu. Exato. E o entendimento da sua resposta é esta que eu estou a tirar as ilações. Não estou a tirar mais nada. Há de surgir demonstrado na existência dos alegados tetos. E o autor do telefonema, que é o seu presidente, que é o Anjinho, o alegado autor Varandas, do telefonema. O Anjinho Varandas tem que explicar porque é que telefonou, como é que combinou esse pacto atenção, o pacto é feito com não só os dois presidentes juntos, mas uma quantidade de rapaziada que foi ao encontro dos dois clubes. Ou seja, a segunda circular aparentemente tem um nível salarial idêntico. Quem trabalhar na segunda circular, presumivelmente, tem mais ou menos as mesmas condições. Se tiver, com certeza que se vê. Este pacto é reportado à direção na altura de Luís Filipe Vieira, não é? Era na altura em que Luís Filipe Vieira seria presidente. Ele assumiu com orgulho que Varandas lhe ligou e eles entenderam-se os dois, ele achou muito bem. Não estava só a fazer a ressalva, porque neste momento há outro presidente e, portanto, mesmo que existisse esse pacto, não teria que ser necessariamente extensível a esta direção, não é? Mas eu acho extraordinário... Pelo menos podia não ter conhecimento. Imagino que foi só verbal, não terá conhecimento de certeza. Não, eu acho extraordinário uma direção, aliás, vários elementos da direção, pelo menos os que lá estão ainda agora, do Benfica, nunca ninguém conheceu nada. E tiveram presentes nas direções. E estas coisas... Não, desculpe lá, você agora está a passar os limites. Não, nunca ninguém conheceu nada. Desculpe lá, você sabe perfeitamente que este tipo de coisas são feitos normalmente pela direção. Não é a direção toda que vai, você sabe isso. Eu sei, e também sabe que os regimes presidencialistas fazem com que muitas decisões se tomem sozinhos. Isto tudo assumindo que existiu alguma coisa. Quem está nas finanças do clube... Tudo dando como dando como bom... Quem está nas finanças do clube não sabe disto? Você não sabe se existiu. Quer dizer, eu não sei, pelo menos. Vamos lá combinar uma coisa. Eu só sei aquilo que disse o Sr. Luís Filipe Vieira. Exatamente, estamos a comentar, dando como verdade essa notícia. Não, o Nuno está a comentar dando como verdade. Pois claro que estou a dar como verdade, senão não comentava isto. Porque agora se tornou no principal defensor de Luís Filipe Vieira. Percebemos isso? Não, agora o grande defensor do presidente Luís Filipe Vieira passou a ser o Nuno Aníbal Pinto. A forma pronta como ele desvendou certos segredos, que é importante para o nosso debate. Eu esperava que ele desvendasse outros sobre os quais não falou. Esses não lhe interessam assim, interessam-me a mim. Não, interessa-me tudo. Mas nos desportivos, que é aquilo que nós comentamos aqui, 90% dos temas... E são os desportivos, como é óbvio, nos desportivos ele foi muito claro em várias questões e estou cá para comentar e com muito gosto estou cá, se for preciso fazer horas extras para comentar Luís Filipe Vieira, hoje eu estarei cá. Temos ainda muitas declarações pela frente e muitos temas que Luís Filipe Vieira abordou nos dois dias em que esteve na e nestas coisas Luís Filipe Vieira normalmente é uma pessoa muito prática. Nestas questões desportivas e futebol ele é muito
responde rápido, quer dizer, não anda aqui com coisa. O que eu estou a dizer, eu e o João têm razão naquilo que diz, que não é toda a direção que sabe disto, mas quem está nas finanças do clube, por exemplo, tem que saber disto. Mas quem está nas finanças do clube, como você sabe, há muito tempo, deixe-me só dizer. É o mesmo, não é? Deixe-me só dizer isto, Sim. agora para responder. Eu não sei se isto é das modalidades amadoras. Quem está nas finanças do clube, se existisse uma coisa destas, podia até saber, mas também podia não saber. Bom, mas espera, até podia saber. Mas o que eu estou a dizer, e você tem que perceber isto que eu estou a dizer de uma vez por todas, é que eu não acredito que ninguém da direção soubesse. Ora, não há ninguém da direção que tenha o pelouro das finanças. Deixa-me também, João, porque a pessoa que você está a pensar que é natural não está na direção do Benfica. Está bem, mas eu estou a dizer quem está nas finanças, e sabemos de quem é que estamos a falar. Deixa-me também lançar a Rita, porque há pouco o João levantou a possibilidade de haver uma intervenção da Autoridade da Concorrência. Seria necessário haver alguma intervenção, Rita, caso se comprovasse a existência deste pacto? Eu parto de um pressuposto diferente do Nuno. Que é, não dou como seguro o que o Luís Filipe Vieira disse quanto a quase nada, mas sobre isso falaremos mais tarde. Quanto a este pacto, dando o salto de raciocínio que o Nuno pretender e admitir por absurdo que era verdade, então, naqueles anos, tinha que haver algum espelho no que foram pagos a atletas de um lado e do outro. O Sporting já veio dizer que não há. Quanto a esses anos, a Autoridade da Concorrência, perante uma coisa destas, não seria a primeira vez que já tomou alguma iniciativa no que concerne ao desporto. Obviamente que, a existir um pacto, poderia fazer alguma coisa, mas isto é dando como pressuposto, porque eu não tenho não me tornei de repente a melhor amiga do Luís Filipe Vieira aqui como a nona encarnação, e portanto não faço fé nas coisas que ele diz. Eu não ri-se, mas veremos defender seguramente Luís Filipe Vieira hoje ao longo da noite. E, portanto, sim, mas eu não dou sequer como pressuposto, nem acredito que Frederico Varandas fizesse o telefonema e vão em conjunto fazer uma combinação. Não se fazem as coisas nesses tempos. Muito bem, Rita. Já vamos também voltar à análise e vamos também olhar para outro tema. Rui Costa terá deixado uma ameaça a Luís Filipe Vieira no final da Assembleia Geral de ontem. No discurso que encerrou a reunião com os sócios, Rui Costa disse que quem não quer o bem do Benfica não vai estar no Benfica. É um tema em destaque nesta Liga de Ouro. A seguir um curto intervalo. Até já.